600 kHz. Rádio Companheira, Rádio Perseverança, Rádio Solidariedade, Rádio Amiga, Rádio Comunidade. Rádio 9 de Julho. A rádio onde o ouvinte fala católica. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham neste sábado, aqui na Rádio 9 de Julho, 1600 AM. Está no ar mais um programa Paulo Leme, a voz da comunidade. Eu sou Paulo Leme, fundador do movimento Vale a Pena e autor do livro A Doença do Alcoolismo. E é um imenso prazer poder falar aqui com vocês. Nosso programa vai ao ar todos os sábados, das 12 horas e 20 minutos às 13 horas. E tem por objetivo tratar dos principais problemas que a nossa comunidade vivencia, inclusive com relação ao alcoolismo e ao uso de outras drogas, que é um assunto muito importante para todos nós, mas que a gente fala muito pouco sobre isso na nossa sociedade. E apesar de ser importante, tem poucos canais que manifestam esse tipo de preocupação. Aqui a gente também quer conversar sobre superação. A gente quer contar experiências e, sobretudo, trocar informações. Me acompanha aqui a jornalista Carol Freitas, que vai trazer as mensagens dos nossos ouvintes. Tudo bem, Carol? Certo, Paulo. Boa tarde, Paulo, amigos. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E sim, a gente quer ouvir suas dúvidas, suas histórias, saber da opinião de cada um. A participação de vocês todos que estão sintonizados na Rádio 9 de Julho neste sábado é muito importante. Então liga pra gente, manda WhatsApp, e-mail, o telefone fixo é 011 3932 1600. Liga pra gente aqui e fala com a Neuza Caruso, que ela está esperando a sua participação. Você também pode escrever pra gente pelo e-mail contato@movimentovaleapena.org ou então mandar uma mensagem pelo WhatsApp no número 011 capital 983719681 983719681, Paulo. Todo mundo pode ligar pra gente que a gente tá esperando, né? É isso aí. Também aqui com a gente o Wellington, nos trabalhos técnicos da Rádio 9 de Julho. Hoje a gente vai ter a participação do Luiz Antônio da Cruz, que é o criador do site alcoolismo.com, que é um site muito legal, e que vai falar com a gente aqui sobre o trabalho que ele realiza. Além disso, a gente tem a entrevista com o médico Rodrigo Monteiro, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a questão dos moradores de rua nessa época tão fria do ano e que tem causado aí tanta comoção entre a gente. O Rodrigo é um médico que entende muito desse tipo de assunto também. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Paulo Leme, a voz da comunidade. Muito bem. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o frio. A gente sabe, a gente está sentindo, né, que a cidade de São Paulo tem passado por madrugadas assustadoramente gélidas. E, lamentavelmente, a gente tem visto notícias de pessoas em situação de rua que vêm até a falecer em função disso daí. Isso parece que fez parte de uma triste rotina nossa. Não é surpresa, portanto, que o assunto cause comoção entre a gente. Eu acredito, porém, que tem um aspecto dessa questão que está sendo subavaliado, está sendo pouco avaliado, que é o alcoolismo. A gente sabe que grande parte da população de rua é composta por portadores da doença do alcoolismo, pessoas que estão no último estágio da doença do alcoolismo e acabam indo viver em situação de rua. E mais, o uso excessivo do álcool propicia a falsa sensação de aquecimento do corpo, impedindo, além do mais, que as pessoas que se encontram intoxicadas pelo álcool procurem algum tipo de abrigo para se proteger dessas noites de frio. Ou seja, se o frio na rua, por si só, já é um desafio mortal para qualquer pessoa, para o portador da doença do alcoolismo, o risco de morte é excepcionalmente maior. Não me parece possível, portanto, a gente dissociar a doença do alcoolismo e a dependência química em geral dos dramáticos casos de morte por frio. Mais do que as imprescindíveis ações emergenciais, como, por exemplo, fornecer cobertor, fornecer alimentos, é necessário que, de fato, se adote uma política de saúde e de assistência social que ofereça condições para que essas pessoas superem o alcoolismo e a dependência de outras drogas. Seria muito bom que o poder público, em especial a prefeitura, desse ao tema a prioridade que ele merece.
A dependência química não é um problema apenas de quem sofre e também dos seus familiares. É um problema de toda a sociedade. E basta ver as nossas ruas para saber que, se atenuado esse problema, todo mundo, sem exceção, seria contemplado uma inegável melhora em sua qualidade de vida. Não é justo que um problema que pode ser superado continue a nos impingir a morte. Conversa que vale a pena. Um espaço para informação de qualidade. Muito bem. Uma das nossas participações hoje aqui é o Luiz Antônio da Cruz, que é o criador do site alcoolismo.com, um dos primeiros, se não o primeiro, a tratar exclusivamente desse assunto na internet. O Luiz Antônio é um grande colaborador do movimento Vale a Pena. O Luiz Antônio é uma pessoa extremamente preocupada com a divulgação de informações a respeito do alcoolismo. O Luiz Antônio tem um trabalho muito legal em termos de divulgar questões relacionadas ao alcoolismo, que ele já faz há bastante tempo. E ele faz isso de uma forma muito nobre e muito engajada. Boa tarde, Luiz Antônio. Muito obrigado pela sua presença, por nos conceder essa entrevista aqui na nossa Rádio 9 de Julho. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Como vai? É um prazer estar falando com você. Na verdade é o alcoolismo.com.br, né? É um prazer estar falando com você. É o alcoolismo.com.br. Maravilha, Luiz Antônio. É um site muito bom mesmo. Luiz Antônio, primeiro eu queria começar falando com você sobre uma coisa que sempre me perguntam nas palestras, nas rodas de conversa que eu faço sobre alcoolismo. Você diz, por exemplo, no seu site que você é um alcoolista em recuperação. Explica um pouquinho pra gente essa questão, porque as pessoas, Luiz Antônio, muitas vezes elas estranham quando a gente, mesmo há muitos anos sem beber, se autodenomina alcoólatra, alcoolista ou adicto. Como é que você enxerga isso? Então, em primeiro lugar, a gente procura falar numa linguagem mais moderna. Hoje a gente fala mesmo alcoolista, né? Certo. Antigamente o pessoal falava assim, eu sou ex-alcoólatra, então não existe ex, né? Então por isso que a gente fala uma linguagem mais moderna e menos pesada também, né? Então a gente fala, eu sou um alcoolista em recuperação. Sou em recuperação porque eu sou um dependente químico, né? E tem que estar dia a dia nessa luta, me tratando, né? E vendo esses assuntos e dia a dia, uma luta todo dia uma luta, uma vitória, né? Então a gente sempre vai estar em recuperação, né? Isso aí, então a gente vai estar sempre em recuperação até o final das nossas vidas, né? Por isso que a gente, mesmo há muito tempo sem beber, a gente ainda se denomina um alcoolista, mas agora um alcoolista em recuperação. Você, Luiz Antônio, você começou a beber muito cedo. Como é que foi o seu primeiro contato com o álcool? Foi na adolescência? Como é que foi? Foi com os 14 anos, né? Eu morava num bairro assim, vamos dizer que a incidência, a violência era muito grande, né? Minha mãe não tinha instrução nenhuma, né? E aí, como que fala assim, as amizades influem bastante. Então, um bairro onde rolava bastante coisa de drogas e eu comecei a beber cedo. E aí comecei já a usar o álcool e depois do álcool, logo cedo eu já comecei a usar outras drogas também, por influência do álcool. Por isso que eu sempre falo, eu costumo falar que o álcool é sempre a porta de entrada para outras drogas, né? E o álcool é uma complicação muito grande. Né? E do álcool você pode partir para o crack, para a cocaína, para a heroína, para outras drogas muito pesadas. Né? E você acredita que por exemplo, quando a pessoa está embriagada, ela perde autocrítica, é mais fácil, né, para a pessoa poder usar até outras drogas que se ela não estivesse embriagada, ela não usaria? Com certeza. Porque a pessoa, quando embriagada, ela não tem aqui um senso de responsabilidade, né? Eu tive vários processos quando eu estava embriagado e às vezes me dava aquela besteira, aquela coisa no cérebro que você perde, aquela escuridão. Que eu estava em várias ocasiões que eu estava partindo para a violência. Já teve até casos que eu estava com uma faca na mão para matar meu padrasto, não sabia por quê, entendeu? Então, você vê a influência e o efeito que o álcool traz no cérebro
você perde totalmente a responsabilidade, isso é um Estado que faz, né? É isso mesmo. Luiz Antônio, queria que você falasse um pouquinho, você é uma pessoa que, né, como você disse agora, você chegou nos estágios finais, nos estágios avançados do alcoolismo. Eu queria que você contasse um pouquinho quando foi que você parou de beber, né? Eu gosto até de usar a expressão estar parado, né? Você está parado de beber, e entre você ter parado, como é que surgiu a ideia de fazer o site, o alcoolismo.com.br? Quanto tempo foi que... há quanto tempo você teve essa ideia? Conta um pouquinho assim do pós, né? Você parou de beber e aí a gente teve o site alcoolismo.com.br, que é um site muito bom. Eu já vou adiantar aqui, mais uma vez, eu recomendo que as pessoas tenham acesso a esse site. Vamos lá. Então, eu parei de beber na hora que, geralmente, tipo assim, a gente tá quase que na rua, estava quase que na sarjeta, né? Perdi aquela história de sempre, perdi a minha esposa, perdi emprego, voltei para casa da minha mãe, né? Perdi tudo que eu tinha, aí voltei para casa da minha mãe e aí comecei naquela situação de tratamento, né? Aí entrei na associação antialcoólica, mas até você chegar a tomar essa decisão é meio complicado, porque você tem aquelas síndromes de abstinência, né? Que é muito difícil passar. Passei tremores, os amigos abandonaram, ninguém queria saber de nada, aqueles amigos do bar, né? Dinheiro, todo mundo abandonou. Fiquei assim num processo que parecia que eu estava no Carandiru, né? Então foi uma situação bastante difícil, mas eu consegui, com a ajuda dos meus irmãos, meus familiares, minha mãe, eu acabei entrando na associação antialcoólica, mas aí eu fiquei separado da minha esposa um bom tempo, mais de 6 meses, né? Daí eu fui esse processo de associação antialcoólica, eu fui me recuperando, e aí consegui um emprego, né? Mas isso estava separado. Eu consegui um emprego numa produtora, isso logo no começo da internet, né? Comecei a trabalhar numa produtora como motoqueiro mesmo, né? Sei. E aí foi ganhando confiança, eu estava já me recuperando, e através dessa confiança eu fui subindo na empresa e fui trabalhando dentro. Aí a produtora montou um provedor de internet, e aí eu fui conhecer na internet, isso foi em meados de 1995, por aí. E aí, para tentar recuperar minha esposa, estava assim, em processo de recuperação ainda, né? Eu fiz um site de orquídeas, que não tinha o Geocities, que não tinha domínio, não tinha esse tipo alcoolismo.com.br, não existia esse .com.br. Eu fiz um site de alcoolismo no Geocities e fiz esse site para agradar a minha esposa. E que ano foi isso? Isso foi em 95. Caramba! E aí eu montei esse site bonitinho e eu estava já em contato assim, por telefone com a minha esposa, tinha alguns contatos, mas não tinha voltado com ela ainda. Aí eu falei para ela assim, que estava aprendendo e tal, e tinha montado um site em homenagem a ela. E aí, aqui no trabalho na produtora, todo mundo gostou, ainda me ajudava também. E veio a TV Globo fazer uma reportagem, que era o começo da internet, eles estavam divulgando, né? E queriam fazer uma reportagem sobre o lixo da internet, né? E aí os amigos para tirar um sarro de mim falaram, o Luiz tem um site que é um lixo, é uma orquídea, não tinha um argumento, não tinha assunto, né, assim, né? E aí acabaram fazendo essa reportagem, vieram aqui, me entrevistaram e colocaram o site no Jornal da Globo, né? Sim. E aí teve uma repercussão boa, assim, do lixo da internet, que todo mundo se interessou, e aí eu comecei a receber e-mails, tal, essas coisas. Aí eu falei assim, puxa vida, por que eu não vou usar, se de um lixo da internet todo mundo se interessou, eu vou usar essa coisa da internet para divulgar meu trabalho, dizer da minha vida, que eu estou me recuperando, que eu estou em processo, que eu posso ajudar as pessoas, já do que eu passei até esse estágio, né? E eu montei no Geocities mesmo, eu montei um outro sobre alcoolismo, aí o pessoal me ajudando, fui pesquisando, e aí foi indo. E aí esse assunto do alcoolismo se tornou mais sério, e aí eu comecei a receber convites, né, para falar sobre alcoolismo, e o site foi divulgando. E aí em 1998, que teve o registro.br, eu lancei o site. Legal. Aí eu falei, vou registrar, esse nome é um nome forte, né? Aí eu registrei alcoolismo.com.br. Aí ele se tornou,
desde 98 até agora, se torna o maior portal, né, de alcoolismo da América Latina, porque ele não fala só de alcoolismo, ele fala de outras drogas, mas o foco é o alcoolismo, e aí a gente ajuda outras pessoas, eu conto a minha história toda, né, que é bem grande, não dá para falar num programa de rádio. Claro, né? eu sempre, volta e meia, eu consulto o alcoolismo.com.br e ali é um lugar muito legal da gente colher informações. Agora eu vou te pedir fazer uma pergunta aqui um tanto indiscreta. Você, por favor, não diga o nome dos sujeitos, tá? A pergunta é a seguinte: você chegou a receber uma oferta de uma companhia de bebida alcoólica, de uma produtora, uma companhia que produz bebida alcoólica, para comprar o domínio alcoolismo.com.br? Cheguei a receber. Chegou a receber, né? É isso, recebi numa agência, vou falar, uma grande companhia, né? Isso. Mundial, e recebi porque eles queriam, logicamente, usar o alcoolismo como se fosse uma doação, né? Beber moderadamente, isso aqui, usar uma doação. Mas eu, falar a verdade, eu resisti, porque foi contra meus princípios, a minha história, tudo que eu tinha passado, tudo que eu tinha conquistado, e estar sóbrio, né? Não ia ser ético isso. Então, eu sinceramente resisti. Deixei de... Eu acho que ia ganhar um bom dinheiro. Eu não tenho a menor dúvida. Mas aí é uma coisa interessante, né, Luiz Antônio, que a gente vê, e você é um bom exemplo disso, como os princípios éticos, né, aquilo que a gente tem com a nossa consciência é mais importante do que algum valor financeiro. Eu tenho certeza absoluta, e você também tem certeza disso, que você fez a escolha certa. Eu tenho certeza também que não deve ter sido um dinheiro pequeno que te ofereceram, né? Mas você fez uma opção que foi muito legal. Luiz Antônio, queria te perguntar, voltando um pouquinho mais à sua história, né? Eu queria te perguntar o seguinte, só pra gente, que às vezes os nossos ouvintes também querem se situar um pouco, né, com uma pessoa que passou por esse problema e superou, como é o seu caso. Perfeito. O que você diria, qual foi o maior risco que você correu durante o período em que você estava na dependência química? Que foi a pior coisa, o pior momento, aquele que você correu risco mesmo? Qual que você poderia dizer pra gente? Um risco que eu corri sério foi quando eu ainda estava tentando me recuperar, né? E eu estava no bairro de Paris, estava vindo com a minha moto, já um perigo total também, né? Estava um pouco embriagado, mas no dia seguinte eu ia ter uma proposta de emprego, trabalhar com a moto mesmo, estava vindo pela Avenida do Estado, o bairro de Paris, fui parado com um policial, né, pela polícia, e naquele momento eu estava num estágio assim, estava separado da minha esposa, que era uma Leia, né? E naquele momento, se a polícia me levasse mesmo, se fosse preso, ia acabar com tudo. E eles me pararam, eu falei, poxa, agora acabou, né? Acabou, e agora eu vou ficar no sargento mesmo. E aí eu expliquei, olha, estou passando por uma fase bem ruim, eu estou tentando me recuperar e tal, eu quero voltar com a minha esposa, eu vou tentar um emprego, mas eu ainda estava empregado, né? Certo. E aí o policial entendeu, né? Entendeu e falou, fique tranquilo que não vai acontecer nada com você. E eu não acreditei, né? Falei, não vai acontecer, só está me enganando. Eu fui detido, fui levado para a delegacia, me enxaram na moto, e chegando lá na delegacia, eu fiquei sentado num canto, e de repente chegou uma mulher do meu lado e era uma assistente social. E essa assistente social era da polícia, né? E ela começou a conversar comigo, e explicando o que tinha acontecido. Eu expliquei tudo da minha vida, o que estava acontecendo, que eu estava tentando me recuperar. E aquilo foi aí chamaram, né, depois meus irmãos, né? E aquilo foi uma grande ajuda, porque naquele momento era uma chance que eu ia acabar de vez e perder tudo mesmo, né? Entendi. E realmente não aconteceu nada. Eu fui lá, acabei não recebi processo. Aí eu vejo como a importância de ter uma assistente social e tentar ajuda. Eu posso dizer que eu tive essa chance, essa sorte. Mas quantas e quantas pessoas aí embriagadas, com problema de alcoolismo, que quiseram se recuperar, não tiveram essa chance que eu tive, né? Pois é. De uma delegacia, de uma assistente social, que eu acho importante ter esse tipo de serviço também, porque nem todo bebedor é uma pessoa sem vergonha,
uma pessoa doente, né? Uma pessoa cheia de problemas, que precisa de uma chance. E graças a Deus, eu tive essa chance, né, através da rede social, e depois eu tive o apoio da minha família e até da minha esposa também, da Leia, né? Isso é uma grande coisa também, você ter a ajuda da família, que é muito importante também. Então, esse foi um caso que eu sempre gosto de citar, que foi muito importante na minha vida, e como eu falo, eu fico até um pouco emocionado, porque foi daí que começou tudo, a minha recuperação verdadeira mesmo, né? Que bom. Mas é uma coisa importante que você falou, né? Essa questão de ter uma abordagem numa situação e num local em que o portador da doença do alcoolismo acaba frequentando mesmo, né? Que é, por exemplo, uma delegacia de polícia e ali talvez tenha sido o passo inicial para você se recuperar e fazer esse grande trabalho que você faz no site alcoolismo.com.br. Esse é um site que eu mesmo consulto bastante, porque ele é muito bem atualizado, muito bem escrito, muito bom, muito elucidador. Luiz Antônio, nosso tempo infelizmente acabou. Que bom que você pôde aqui bater esse papo com a gente, ter essa conversa que vale a pena. Estou muito feliz e espero que a gente tenha outras oportunidades de se falar. Tá bom, Luiz? Tá bom. Eu também, de finalizar, eu quero agradecer você e dar uns parabéns também do movimento Vale a Pena. E você está fazendo um grande trabalho também com esse movimento. E o site alcoolismo.com.br está aí à sua disposição também. E quero agradecer muito a minha esposa Ana Leia, que me ajudou muito e sempre me ajuda. E se não fosse ela também, eu não estaria dando essa entrevista aqui. É um prazer, um orgulho muito grande. Então, fica aqui, né, registrado que esse programa é homenagem a ela. Ela, mais do que ninguém, é a grande merecedora aqui da nossa homenagem, da nossa parabenização. Obrigado, Luiz Antônio. Um grande abraço, até breve. Até breve, é um prazer falar com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus. AM 1600 kHz. Rádio 9 de Julho. O Sindicato dos